Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bom estarmos aqui novamente, reunidos para louvar o nome do Senhor. Claro, eu estou aqui na igreja, estamos aqui na igreja para louvarmos o Senhor e você está aí com a sua família, na sua casa. Estamos longe uns dos outros, mas estamos unidos em um só espírito e um só pensamento para adorarmos o Senhor. Que bom que você está aí. Convide mais pessoas para estarem sempre assistindo, participando dos nossos cultos. Eu quero ler a palavra do Senhor que está aqui em Salmo 92. Salmo 92 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É bom render graças ao nome do Senhor, bom invocar o nome do Senhor sempre. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Com muita alegria no coração, queremos adorar o Senhor, queremos louvar o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, nessa manhã, essa manhã tão especial que o Senhor nos dá, essa manhã de domingo, dia que o Senhor já fez para nós nos alegrarmos nele, que a tua alegria esteja no coração do teu povo nesta manhã, que, ó Deus, o Senhor venha renovar as nossas forças, a nossa alegria, ó Deus, e venha nos dar a tua paz. Que o Senhor receba, ó Deus, todo louvor, toda adoração. Ó Deus, que o teu Espírito derrama sobre nós. Ó Deus, a graça do Senhor, o fortalecimento do Senhor para cada um de nós. E que o Senhor seja exaltado. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Bom dia, povo de Deus! Graça e paz para todos. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz ao seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz ao seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa
explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Glória a Deus. Dizer que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é o nosso Deus. Ao que está sentado no trono, digno de honra, digno de glória, para todo sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e seja a glória. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra e seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
Amém. Meus amados irmãos, nessa hora vamos nos colocar diante do Senhor em oração. E todos nós temos muitos motivos de oração. Queremos colocar diante do Senhor a família de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor esteja guardando, abençoando, livrando de todo o mal. Nós recebemos cada dia a notícia que essa pandemia está cada dia mais complicada. Aqui na nossa cidade, esse vírus tem se alastrado muito, muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas aflitas. Então nós vamos orar, colocar diante do Senhor. Você tem um motivo de oração? Você tem um motivo de clamor? Então nós vamos fazer isso. Eu quero convidar você a realmente fazer isso. Eu quero que você ore comigo, não só assista ou ouça essa oração. Ore ao Senhor, clame. Nós estamos aqui em momento de culto. Apesar de nós estarmos transmitindo, pela internet esse culto, mas nós estamos diante de Deus cultuando. E esse é o momento de você aquietar a sua vida, aquietar o seu coração e se colocar diante de Deus em oração. Então vamos orar? Lembre de alguém aí que está precisando, coloque diante do Senhor. Deus querido, Pai amado, nós mais uma vez nos quedamos diante do Senhor e queremos, ó Deus, nesse momento, aos pés da cruz, colocar, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, todos os nossos pesares, todos os nossos sofrimentos. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida dos Teus servos, das Tuas servas, que estão passando, ó Deus, por lutas e tribulações. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece a realidade, ó Deus, que cada uma família está passando. Só o Senhor sabe, só o Senhor que contempla, ó Deus, e conhece. Por isso, coloco diante do Senhor, ó Deus, essas famílias, os Teus servos, as Tuas servas, que agora, ó Deus, precisam, ó Deus, de algo do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, esteja agindo favoravelmente ao Teu povo. Ó Deus, que o Senhor venha liberar uma palavra, ó Deus, de cura, de restauração. Que o Senhor, ó Deus, venha dar uma ideia nova, ó Deus, a esse Teu servo, essa Tua serva, ó Deus, que está sem saber o que fazer, ó Deus, não tem como resolver essa situação. Que o Senhor venha dar uma ideia nova, que o Senhor venha mostrar uma saída, que o Senhor venha abrir uma porta, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, por todos aqueles que estão, ó Deus, acometidos, ó Deus, pelo coronavírus. Pedimos, ó Deus, por todas essas pessoas da nossa cidade, ó Deus, da cidade de Marataízes, que, ó Deus, agora essa epidemia, ó Deus, chegou com muita força. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dos profissionais de saúde, tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que foram infectados. Ó Deus, console o coração daqueles que perderam seus entes queridos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, traga cura e restauração para aqueles que estão doentes, aqueles que estão internados, aqueles, ó Deus, que precisam de encorajamento, que o Senhor venha encorajar, que o Senhor esteja agindo nas emoções, no coração de cada um, tira a angústia, tira a ansiedade e coloca fé, fortalece a fé do Teu povo, fortalece a Tua igreja nessa manhã, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém e amém. Vamos continuar adorando o Senhor. De louvar ao Senhor, dizer que Ele é o único digno de ser adorado, ser louvado, ser entronizado. De todo o meu coração, na presença dos anjos, a Ti cantarei louvor.
te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Amém. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. Abra sua Bíblia aí, por favor, acompanhe a palavra de Deus. Quero trazer uma palavra muito especial para nós, todos nós que estamos passando por esse tempo de pandemia, esse tempo de crise, esse tempo de incertezas. A palavra de Paulo, dizendo à igreja de Filipos, uma palavra de certeza, uma palavra de encorajamento para a igreja, essa igreja tão amada, e diz assim, a palavra de Deus: como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela morte, quer pela vida, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo a uma igreja amada, com a finalidade de encorajar essa igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses com um objetivo muito especial: trazer fortalecimento na fé e causar no coração de todos os irmãos essa alegria, essa paz, que, como ele mesmo diz, essa paz que excede todo entendimento. Mas esse apóstolo, o apóstolo Paulo, enquanto ele escreve palavras maravilhosas para uma igreja amada, palavras de encorajamento, palavras de firmeza na fé, esse Paulo, o apóstolo, ele está preso, ele está em Roma. Ele está preso, ele está atado por algemas, juntamente com um guarda, um dos guardas da guarda pretoriana, uma das guardas mais rígidas do império. Eram os soldados que estavam mais próximos do imperador. Paulo estava atado, algemado a um desses guardas 24 horas por dia. Eles iam revezando de hora em hora, trocando, mas Paulo nunca iria ficar sozinho. Paulo, ele está preso, ele perde a sua liberdade, mas também ele perde a sua privacidade. Paulo não tem privacidade nenhuma agora. Paulo, na verdade, ele tem agora muitas privações. Paulo, ele tem falta de muitas coisas. Paulo não se alimenta normalmente agora, ele está preso. E como nós sabemos que todos os presos romanos, eles eram muito maltratados, inclusive mal alimentados. Paulo já não tinha um alimento correto mais. Paulo não tinha uma água boa para tomar na hora que precisava. Paulo estava acorrentado a um homem 24 horas por dia. Paulo possivelmente estava doente. E é nesse momento tão complicado da sua vida, tempo de crise, que Paulo escreve essas palavras maravilhosas. Paulo está falando assim, olha, como sempre, Paulo está falando assim, sempre na minha vida, desde que eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor da minha vida, desde que eu encontrei com o Senhor Jesus, desde sempre, e também agora não será diferente, será Cristo engrandecido no meu corpo. Olha que coisa interessante. Paulo, ele coloca em primeiro lugar na sua vida, na sua existência, não a sua liberdade,
não o alimento que faz tanta falta. Paulo não coloca em primeiro lugar na sua vida o dinheiro. Paulo não coloca em primeiro lugar em sua vida a sua privacidade. Paulo coloca em primeiro lugar na sua vida o Senhor Jesus sendo engrandecido através da sua própria vida. Paulo, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise, de provações e de privações, Paulo, ele não está preocupado se ele irá ser absolvido. Paulo, ele não está preocupado se ele vai ter o que comer, o que beber. Paulo não está preocupado com o seu conforto. Paulo, possivelmente, ele estava dormindo no chão, naquele chão todo sujo, cheio de insetos. Paulo, ele não está preocupado com o seu conforto pessoal, mas o que está no coração e que motiva o apóstolo Paulo a escrever essas palavras a uma igreja amada, para fortalecer aqueles irmãos na fé. O que motiva Paulo é que Cristo, mais uma vez, seria engrandecido no seu corpo, na sua vida. O que Paulo está falando é o seguinte: olha, sempre o Senhor Jesus foi engrandecido na minha vida. Sempre o Senhor Jesus foi glorificado na minha forma de viver, de existir. E agora, em que eu estou preso, passando por essa crise, não sei se eu serei liberto ou se eu serei condenado. Perdi todas as coisas, perdi tudo. Mas uma coisa eu sei, mais uma vez, e agora, o Senhor será engrandecido no meu corpo, e será engrandecido na minha vida. Olha que coisa gloriosa. O apóstolo Paulo, ele sabe o porquê da sua existência. O apóstolo Paulo, ele sabe que o motivo dele viver, existir, é simplesmente um motivo para dar glória a Deus. Paulo, ele sabe que o fim principal da sua existência, da sua vida, é glorificar a Deus. E é por isso que ele coloca isso em primeiro lugar. Esse objetivo estava na vida de Paulo em primeiro lugar. E Paulo, ele vivia essa realidade com paz no coração. Não que o morrer seria fácil. Não que passar fome era agradável. Não, Paulo não passava sorrindo. Paulo não era masoquista. Paulo, ele tinha fé. Paulo, ele sabia em quem ele cria. Paulo, ele tinha no seu coração as palavras do Senhor Jesus: não andeis ansiosos com coisa alguma. Paulo, ele tinha no seu coração a ordem do Senhor Jesus quando disse: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Paulo tinha dentro de si, como alicerce da sua vida, é que ele não podia dar nenhum passo, não podia acrescentar nada na sua vida se não fosse o Senhor. Por isso, apesar de todas as circunstâncias de Paulo preso, Paulo estava privado de todas as coisas. Paulo não tinha privacidade alguma, estava no meio de pessoas que ele não conhecia, um policial algemado a ele. Paulo tinha falta de tudo, mas ele estava em paz, ele estava tranquilo. Ele está fortalecido na fé, porque ele sabe que o objetivo primeiro da sua vida, o objetivo mais importante da sua vida, é trazer engrandecimento ao nome do Senhor, é glorificar a Deus. E por isso que Paulo agora, ele está glorificando a Deus, mantendo-se firme, mantendo-se fortalecido na fé. As pessoas que estavam ao lado de Paulo, os guardas que iriam ali trocando-se de cada turno, um guarda novo, cada um olhava para Paulo e percebia que ele era um homem diferente, percebia que existia algo nele diferente do que dos outros presos. Cristo estava sendo engrandecido, porque enquanto aquelas dezenas de pessoas que estavam ali presas, estavam reclamando, chorosas, reclamando da vida, Paulo fazia tudo diferente. Apesar de tudo, apesar das tribulações, das lutas, Paulo,
ele apresentava o evangelho de Jesus para cada pessoa, cada guarda que chegava, cada soldado novo que se acorrentava a ele, era uma pessoa nova que conhecia o Senhor Jesus. Paulo transmitiu o evangelho com alegria, com fervor no coração. E olha que coisa poderosa demais. Aquelas pessoas que ouviam o evangelho que traz paz, o evangelho que pode livrar o homem do inferno, o evangelho que nos guia por esta vida em segurança, essas pessoas, os guardas, os outros presos que estavam ali, podiam questionar Paulo, podiam perguntar para Paulo assim: Paulo, você está falando isso tudo, mas você está aqui preso, você está falando isso tudo, mas você está passando fome, você está falando essas coisas maravilhosas de um Cristo que veio para salvar, para libertar, mas você está aqui conosco, passando por todas essas privações. A resposta de Paulo seria evidente, como ele trouxe essa resposta para a própria igreja. Ele fala assim: olha, o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. O que Paulo está falando é o seguinte: olha, se é para viver, não importa a situação, não importa a forma, não importa onde eu estiver, não importa a situação, não importa o momento, se é para viver, eu quero viver para Cristo. Por isso, estando aqui em cadeias, por isso, estando aqui preso, acorrentado, passando fome, passando sede, isso é menos importante. Na verdade, isso é de menos na minha vida. Porque se é para viver, é viver para Cristo. E eu vivo por esta fé, diz o apóstolo Paulo. E o que importa é que Cristo seja engrandecido, e por isso que eu prego esse evangelho com alegria, com paz. Oh, meu amado irmão, é por isso que o evangelho de Jesus foi conhecido por toda a guarda pretoriana. E preste bem atenção, não foram 1, 2, 3 guardas que conheceram o evangelho. Paulo, ele escreve aos Filipenses dizendo: por causa das minhas algemas, toda a guarda pretoriana, todos os soldados conheceram o evangelho, todos eles ouviram da minha boca a palavra que pode dar vida eterna. Paulo, no meio da sua angústia, das suas tribulações, Paulo sofria, irmão. Paulo sentia dores. Paulo, ele sofria com o sentir-se sozinho, solidão. Ele escreve a Timóteo falando: Timóteo, apressa-te a vir ter comigo, venha antes do inverno. Paulo estava sozinho, Paulo estava preso, ele estava se sentindo solitário, ele precisava de alguém com ele. Então, quando Paulo ele diz essas coisas, a igreja de Filipos, não é que, apesar dele estar passando lutas e tribulações, ele não estava sentindo nada na sua vida. Claro que ele sentia. A dor de estar preso, isso era evidente na vida dele. Paulo, ele sentia fome, e quem sente fome sente dor. Talvez não exista esse sofrimento tão grande quanto sentir sede e não poder tomar água. E Paulo passava por isso. Ele tinha o seu sofrimento, mas o que ele está dizendo aqui para a igreja de Filipos é que existe algo mais sublime, existe algo maior em sua vida, que é Cristo. O apóstolo Paulo, ele poderia realmente falar como o profeta Abacuque, ainda que faltasse todas as coisas, ainda que não existisse o animal no campo, o fruto da vide, ainda que acabasse todas as coisas, ele se alegraria no Senhor, no Deus da sua salvação. O apóstolo Paulo poderia usar as mesmas palavras, porque existe algo realmente no coração de Paulo, e para Paulo existe algo mais importante do que o alimento, do que o dinheiro, do que a liberdade. Existe algo mais importante para ele, e esse algo mais importante é o Senhor Jesus. Você poderia nesta manhã falar que sente a mesma coisa. Jesus para a sua vida, para você, realmente é algo precioso.
Jesus realmente é tudo na sua vida, como nós normalmente falamos quando está tudo bem, quando realmente está todo mundo saudável, quando nós temos dinheiro, quando nós temos liberdade. Aí nós falamos, Cristo é tudo para nós, Cristo é a porção maior para a minha vida. E nesse tempo, irmão, nesse tempo de privação, de tribulação, nesse tempo de escassez, eu posso falar como o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo. O que importa é que o evangelho seja pregado, e é isso que ele fala. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, todavia, versículo 18, o que importa se eu estou preso, o que importa se eu vou ser condenado, o que importa se eu estou passando fome, o que importa se pessoas me perseguem, o que importa é que, mais uma vez, Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Existe algo maior na vida de Paulo, esse algo maior é o Senhor Jesus. Existe algo mais precioso do que a própria vida de Paulo, e esse algo mais precioso do que a própria vida de Paulo é o Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala, eu quero mais uma vez engrandecer o nome de Jesus, eu quero tornar grande Jesus através de mim. Você poderia me falar assim, pastor, mas Jesus é grande, independente de mim. É verdade. O Senhor é grande, o Senhor é grandioso, o Senhor é todo poderoso. A grande questão é se Cristo é grande em você e através de você. A grande questão é se as pessoas que te rodeiem veem em você esse Cristo grande, esse Deus que é poderoso. Porque as pessoas só vão enxergar isso em nós através do nosso testemunho. É dessa forma que o povo viu no apóstolo Paulo as verdades da palavra de Deus, a grandiosidade do poder de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, que o evangelho precisava ser pregado. Essa é a minha preocupação e a sua preocupação nesse dia. Ou o que está ocupando o lugar dessa preocupação na sua vida? Porque o que deveria estar no nosso coração são essas duas coisas, essas duas verdades. Primeiro, que Cristo seja engrandecido na minha vida, seja pela vida, seja pela morte, seja quando eu estou bem, quando eu estou mal, seja quando estou saudável, quando eu estou doente, seja quando há fartura na minha casa, ou se há escassez, Cristo será engrandecido através da minha vida. Essa é a primeira preocupação que realmente deveria estar na minha vida e na sua vida. A segunda é se o evangelho está sendo conhecido por milhares e milhares de pessoas que estão realmente desesperadas. Paulo estava preso, Paulo estava passando por sofrimento, mas ele sabia que aqueles guardas que estavam ali com ele, aquelas pessoas que estavam ao redor de Paulo, estavam sofrendo com um sofrimento ainda muito maior do que o dele. Porque Paulo, apesar de estar passando por privações, Paulo tinha Cristo, tinha o Evangelho da paz, tinha o Espírito Santo de Deus, que faz o querer e o realizar, mas aquelas pessoas não tinham a graça do Evangelho, essas pessoas não conheciam o Senhor Jesus, e a preocupação no coração de Paulo não era somente engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus em todos os instantes da vida, mas também tornar conhecido esse nome que é precioso. Oh, meu irmão, tudo que é precioso na nossa vida, você sabe muito bem disso, tudo que é precioso na nossa vida, nós queremos que todo mundo conheça. Se Jesus é precioso na sua vida, nesse tempo de angústia e provações, você vai desejar ainda mais, ardentemente, que o Senhor Jesus seja conhecido de milhares de pessoas que estão desesperadas, que estão sem um rumo, que estão sem esperança, que estão caindo em depressão, estão desanimando da vida. Essa era a preocupação de Paulo.
A preocupação de Paulo era tornar Cristo cada vez mais engrandecido. O nome de Cristo engrandecido sobre todos. E que as pessoas conhecessem o Evangelho. Nessa manhã, essa é a minha preocupação, a sua preocupação? Ou nessa manhã o que está mais preocupando a sua vida é o dinheiro que está faltando? É o medo da doença chegar na sua casa? É faltar recursos para que você possa pagar o seu aluguel? O que está preocupando, o que está tirando o seu sono é o que você vai ter, o que comer amanhã? Eu não estou perguntando isso para você com desdém. Eu sei que isso realmente traz preocupação. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que tudo isso é secundário. E tudo isso secundário, Cristo já providenciou um meio para que você pudesse se ver livre dessas preocupações. E como? Lançando sobre o Senhor Jesus toda a sua ansiedade. E colocando diante do Senhor tudo aquilo que você precisa. Porque a palavra de Deus fala que Ele cuidará de nós. Ele estará conosco todos os dias. Nada irá faltar na sua casa. Deus já providenciou todos os meios. Agora, o que deveria estar realmente na sua mente, no seu coração, é aquilo que vem em primeiro lugar. É o nome do Senhor Jesus. É engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus. É tornar o nome do Senhor Jesus engrandecido, e não somente engrandecido, mas conhecido por muitos que não conhecem o Senhor Jesus, através de você. E assim realmente irá se tornar verdade em mim e em você aquilo que o Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Paulo diz: mais uma vez será engrandecido o Senhor no meu corpo, seja na vida, seja na morte. Porque viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Eu quero orar com você nessa manhã, para que o Espírito Santo de Deus iluminasse o seu coração, te desse sabedoria para você ter esse discernimento que o apóstolo Paulo teve. Que somente aqueles que têm a mente do Espírito, nesse tempo de angústia, de tribulação, de escassez, têm o mesmo discernimento espiritual que Paulo teve. E tendo esse discernimento espiritual, caminha por esta vida por fé. Eu quero orar por você nessa manhã. Deus querido, Pai amado, nós estamos aqui diante do Senhor e apresentamos diante do Senhor toda essa nossa realidade. Passamos por dias difíceis, angustiosos, muitas incertezas, ó Pai, no coração dos nossos irmãos, mas nós sabemos, ó Deus, que todas essas coisas, o Senhor, ó Deus, nos dará a provisão, o Senhor terá cuidado para conosco. O que cabe a nós, ó Deus, é depositarmos aos Teus pés toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que nós precisamos. É nós, ó Deus, fazermos aquilo que o Senhor nos mandou: batei e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. E nós vamos fazer isso. E queremos deixar, ó Deus, para que deixar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades. E cremos, ó Deus, que o Senhor cuidará de nós. E o que eu peço, ó Deus, nessa manhã, é que o Senhor nos dê o mesmo encorajamento que havia no apóstolo Paulo. Ó Deus, que mesmo no momento de luta, de angústia, de privações, de provações, mais uma vez o nome do Senhor Jesus seria engrandecido. Que nós possamos engrandecer o nome do Senhor nesse tempo difícil, ó Pai. Que a Tua igreja possa engrandecer o Teu santo nome. Ó Deus, e que o Teu evangelho seja pregado.
e que as pessoas possam conhecer o Senhor Jesus através da tua igreja, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que o Senhor nos dá para sermos sal da terra e luz do mundo. Faça isso em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Nós já estamos encerrando o nosso culto dessa manhã. Que Deus te dê um almoço maravilhoso, que Deus te dê uma tarde espetacular. Às 19h30, nós estaremos aqui novamente. Eu espero você para cultuarmos o Senhor juntamente com a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Que você tenha um domingo extraordinário, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos.